quais são as potências no mundo que têm condições de realizar uma operação militar contra nós? Numa disputa por um interesse vital. Porque isso não acontece, não acontece. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, olha o que acontece na Síria, olha o que aconteceu no Afeganistão. Então, olha o que pode acontecer em Taiwan, no caso da China, né? Olha a projeção da China no Mar da China, construindo em rochedos que afloram no Mar da China, no litoral das Filipinas, do outro lado, ou seja, em águas territoriais da Filipina, pelo menos em sua plataforma continental ou zona econômica exclusiva, a China está construindo bases lá. Isso é o quê? Isso é praticamente uma agressão. E se as Filipinas reagirem? Então, quem é que pode nos ameaçar aqui? E já estão no nosso entorno estratégico. Tem Estados Unidos e seus aliados ocidentais, e mais o Japão, né? Tem a China e a Rússia. Certo? Vá que eles tenham um interesse qualquer na Amazônia, etc., e que eles queiram impor condições para explorar em seu benefício um determinado projeto, etc., etc., e queiram impor isso ao Brasil. E o Brasil se recuse. Então, nós temos como países que podem nos ameaçar esses aí, e eles já estão no nosso entorno. Nós temos que aí passar a estudar a Amazônia. Se for uma ameaça na Amazônia, vamos ter uma ameaça na Amazônia, porque pode também haver uma ameaça no litoral, tá certo? Nós temos 90% do nosso comércio é marítimo, então se houver um conflito no Atlântico Sul, nós temos o nosso comércio ameaçado, né? Nós temos que ter comboios protegidos por nossa marinha e nossa força aérea. Isso é outra coisa. Vamos ver na Amazônia. Quais são as áreas na Amazônia que são, digamos assim, prioritárias para a defesa externa? Tá? Para mim, são Roraima e a foz do Rio Amazonas. Porque conquistar a Amazônia é impensável. A Rússia não conseguiu conquistar a Ucrânia até agora. Imagine a Amazônia, que cabe umas 10 Ucrânias ali dentro. Tá? Ninguém vai desembarcar lá em Roraima, ou vai desembarcar no saliente nordestino e invadir o Brasil, chegar em Brasília, conquistar Brasília, ocupa o Brasil e internacionaliza a Amazônia. Não é isso. Então, a Amazônia ela tem áreas que são prioritárias para a defesa, tá? Que são Roraima e a foz do Rio Amazonas. E áreas secundárias, são o plano B da defesa, que são na fronteira oeste. Está ali a Cabeça do Cachorro, está a fronteira com o Peru, com a Bolívia, etc. Isso aí é plano B, não é para descartar totalmente, mas é plano B. E ali, principalmente, a ameaça pode ser mais o crime organizado mesmo, ilícitos transnacionais. Agora, a ameaça externa é mais na região do Atlântico, Foz do Rio Amazonas e Roraima. Por quê? Porque a fronteira oeste, que eu digo que é plano B, para invadir o Brasil por ali, teria que vir da Califórnia, tá? Ou lá do Japão, ou a China, chegar até a autorização de uma Colômbia, ou de um Peru, ou de uma Bolívia, para passar por ali, transpor os Andes, que já é um problema logístico dificílimo, e chegar em áreas periféricas do Brasil. Não são áreas, digamos assim, tão importantes, porque chegariam numa área periférica e ficariam ali, na fronteira oeste, combatendo contra o nosso soldado de selva, que é um dos melhores do mundo. Tá? Então, vejam bem a dificuldade, né? Atravessar, ter que ter autorização de um desses países. Da Colômbia, no Brasil, não entra nenhuma estrada, só entra um rio. Teriam que apoiar toda a operação em cima do Rio Amazonas, o que é fácil sendo canalizado de ser combatido. Do Peru, só entra uma estrada no Brasil, que vem lá do Porto de Ilo, no Pacífico, e chega no Acre. E da Bolívia, nem sei se tem estrada, acho que não. Então, essa fronteira oeste é plano B, é muito impensável uma invasão por ali. E não seria uma invasão para conquistar toda a Amazônia. E ficar ali numa área periférica, combatendo 3, 4, 5 anos, e depois iam ter que sair como tiveram que sair do Vietnã, do Afeganistão, do Iraque. E sem ganhar nada, porque estão em área periférica. Mas se chegar na foz do Rio Amazonas, ocupar a foz ou bloquear a foz, não chega nenhum recurso para Manaus. E aí você pode... Manaus sem gasolina, Manaus sem comida, Manaus sem nada. E aí
esse poder pode ser um país como esse, ou uma coalizão de países, tá? Com autorização da ONU ou não. Se for os Estados Unidos com uma coalizão, não precisa nem autorização da ONU, porque se a ONU não der, eles vão fazer do mesmo jeito. Aí ocupa ou bloqueia a Foz do Amazonas e diz assim, olha, é temporário isso aqui, nós vamos sair daqui, mas vocês vão ter que assinar esse acordo aqui para mim. Por esse acordo, vocês vão ter que cumprir as seguintes determinações para explorar o seu patrimônio, ou seja, eles vão garantir para eles grande parte do bônus e nós vamos ficar com o ônus da administração e perdendo o bônus dos recursos que vão para eles. A gente não perde 1 centímetro de território, mas perde soberania para explorar o patrimônio. Se eles... Roraima é outra área exposta de prioridade de defesa, além da Foz do Rio Amazonas. Porque Roraima faz fronteira com a Guiana. A Guiana foi foi colônia... Hein? A Guiana inglesa, a ex-inglesa. Foi colônia inglesa. A Guiana não tem condições de impor a neutralidade dela, impedindo que entre ali uma força de coalizão. Ela não tem força para isso. Essa força vai entrar e vai chegar na Foz, vai chegar na fronteira de Roraima. Se lançar uma operação aeromóvel na BR-174, no sul de Roraima, é a única estrada que entra em Roraima. Você bloqueia Roraima. Chegou aqui, lança uma operação aeromóvel de helicóptero paraquedista, ocupa a entrada da BR-174 em Roraima e você isolou Roraima. Aí você entra por aqui, isolou Roraima. Aí você vai fazer a mesma coisa. Eu saio daqui, mas vocês assinam esse acordo, tá certo? Por esse acordo, a exploração da Amazônia, vocês vão ter que tantos por cento é nosso, tantos por cento é de vocês, tá? E vocês não vão perder 1 centímetro de território, mas nós vamos deixar uma base aí, viu? Então, porque a Amazônia é inconquistável. A área interna da Amazônia era passiva. Não interessa ninguém ficar lá ocupando o rio, ocupando árvore. O que interessa na Amazônia é ocupar Roraima, ocupar Foz do Rio Amazonas, ocupar Manaus. Porque as cidades da fronteira oeste, elas são cidades que você fica lá, vai ter a guerrilha na selva, você vai ter um custo tremendo para se manter ali e você vai acabar saindo e não ganhou nada. Então, o que nós temos que ter para defender a Amazônia é um sistema conjunto, né, Exército, Marinha Aeronáutica, de defesa, anti-acesso e negação de área. Porque para chegar na Amazônia, na Calha Norte, por isso que eu digo que é mais fácil vir por lá, já tem, na Flórida, já tem o Comando Sul dos Estados Unidos, que recebe tropas, ele não é um comando cheio de tropas, não, mas ele recebe tropas, enquadra tropas e age. Tem a 4ª Frota, que recebe navios e age, se precisar. Ali tem a 4ª Frota, o Comando Sul, e está a OTAN, porque a França é fronteira do Brasil. Não existe Guiana Francesa, é Departamento Ultramarino Francês. A maior fronteira da França é com o Brasil, e a França é a OTAN. No Caribe, várias ilhas são possessões de países da OTAN. Então a OTAN já está ali. Para que vai vir lá pelo Pacífico? Ela nem está lá. Chegar a atravessar os Andes, né? Uma dificuldade logística tremenda para chegar numa área periférica e ficar tendo guerra na selva, guerrilha, etc. Vem ali, ocupa a Foz, ocupa Roraima. A OTAN já está ali. Então, para nós impedirmos que... E para eles chegarem ali, vão ter que chegar com uma força-tarefa aeronaval com navios de desembarque de tropa. Vão ter que desembarcar tropa. Se você tem um sistema de defesa conjunto anti-acesso, você tem guerra cibernética, que é para, vamos dizer assim, tocar o tumulto, né? Até mesmo dentro daquele país, no seu sistema de transmissão elétrica, seu sistema de comunicações, seu sistema de transmissão, seu sistema financeiro. Pela guerra cibernética, você atua lá dentro. Já é uma forma de dissuadir. Ainda dentro desse sistema conjunto, você vai ter a defesa antiaérea, mas aí precisa ter instrumentos modernos de defesa antiaérea. Guerra eletrônica, que é para impedir que o sistema de busca de alvos do inimigo encontre onde estão os teus mísseis. Porque você vai ter que ter um sistema de mísseis para atuar sobre essas forças-tarefas aeronavais que possam se aproximar. E quem vai dizer por onde elas estão se aproximando é outro sistema é outro subsistema desse sistema conjunto, que é o sistema de vigilância, controle e monitoramento, que vai dizer por onde vêm e onde é que estão.
Uma vez que ele diz de onde vem, onde é que estão, o teu sistema de mísseis vai atuar sobre ele, teu sistema de defesa antiaérea vai atuar sobre ele. E não vai ser só sobre o porta-aviões inimigo que estiver vindo com essa força-tarefa aeronaval, não. Você vai tentar afundar os navios de transporte de tropa. Porque você vai botar no mar, se afundar uns 3, 4 navios, você vai botar 10 mil homens no mar, que não vão desembarcar. Isso é dissuasão. E é dissuasão extra-regional sem armas de destruição em massa. É isso que há 10 anos eu venho falando que nós tínhamos que ter. Há 10 anos. Desde 2012. E não inventei isso, não. Eu li porque a China já fez, a Rússia fez e o Irã está fazendo. Por que nós não fazemos? Porque ninguém convenceu ainda a sociedade que existe essa ameaça potencial e que não adianta a gente esperar a Força-Tarefa Aeronaval com seus navios ali, na foz da Amazônia, agora eu tenho que me armar. É tarde demais, meu amigo. Defesa não se improvisa. Tem que começar hoje, ou tinha que ter começado há 10 anos atrás, para hoje já está bem adiantado, não é completo, não. Quando essa declaração passou na ONU, 4 países foram contra. Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Tá? Anos depois, eles mudaram de ideia. Eles aprovaram. Agora, me diga, qual deles você já ouviu falar que tem uma região que seja contestada a soberania internacionalmente, globalmente? Nenhum deles. E agora, ao assinar, eles, inclusive que têm cobiça, Canadá e Estados Unidos, na Amazônia, eles podem digamos, pressionar o Brasil, porque o governo brasileiro votou favorável. Ou seja, não vale, mas o governo brasileiro votou favorável. Então, eles têm interesse na Amazônia, eles podem pressionar a Amazônia. Agora, vai alguém aqui, primeiro que terra indígena nos Estados Unidos é tudo espalhado, tá? O indígena lá, ele trabalha na terra indígena, eles têm cassino, eles têm hotel, eles têm museu, eles oferecem, digamos assim, shows, tudo vestido de índio. Quando dá 6 horas da tarde, ou de noite, ou 10 horas da noite, terminou, vai fechar, ele bota a sua roupa normal, seu jeans, seu tênis, pega seu computador, seu celular, vai para sua caminhonete cabine dupla e vai para sua casa com ar-condicionado, com ar refrigerado. Com seu Nike no pé. Qual alerta para o brasileiro em cima dessa construção que o senhor acabou de fazer? O que eu acho é o seguinte, o alerta, o brasileiro vai tomar alerta o dia que nossas lideranças falarem assim claramente. E até mesmo, tá, com todos os riscos que tiver, o pessoal da defesa. Mas você fala isso porque está na reserva. Eu escrevi isso quando eu estava na ativa e saiu numa revista. E eu quase fui punido. E eu escrevi que o governo Collor estava comprometendo a integridade nacional na Amazônia, cedendo a interesses internacionais, tarará, tarará. Isso lá em 92, na época Isso eu escrevi em 1991. 1991. Escrevi, saiu publicado no dia 18 de outubro, certo? E eu corri meu risco, quase fui punido, não teve repercussão. Aí 2 semanas depois, o Collor demarca a reserva Yanomami. 2 semanas depois do que eu escrevi. Aí esse meu... Eu escrevi, foi uma carta ao presidente do Clube Militar e a carta acabou saindo na revista do Clube Militar. Tá certo? Então foi público, né? E eu assumi, né? Escrevi e assumi. Eu não mandei para ser publicado, mas foi publicado. Eu assumi. Aí não é que 2 meses depois, 2 semanas depois, o Collor demarca a reserva Yanomami, depois de eu ter dito que ele estava comprometendo a segurança do país, etc, a soberania, né? E aí essa carta sai num jornal do MR8, no Rio de Janeiro. Tá certo? E Deus é pai, eu não tive nenhuma consequência na minha profissão por causa disso. Então não venho dizer que eu estou falando porque estou na reserva, porque eu falei quando estava na ativa também. Até não era exatamente o que... Eu escrevi uma carta para o presidente do clube, né, que o clube deveria se empenhar nessas coisas assim, tarará, tarará, só que eu mandei para a revista do clube. Aí saiu na revista. Sem querer. Aí assumi, né?
assumir. Então, A gente discute muito aí sobre a defesa da nossa soberania e tal, mas o que eu estou percebendo conversando com o senhor é que nada disso importa se um ato presidencial ou do nosso Congresso der de bandeja. E aí não está em questão se a gente tem capacidade bélica de defesa, porque isso aí aí que eu pode ser digo. num acordo internacional, igual já foi em 92, 2007. Aí é o que eu digo. Teremos que ter lideranças internas que se rebelem contra isso. Se qualquer governo que seja entregar patrimônio brasileiro, ceder soberania, tá? Oficialmente. Porque uma coisa é você assinar. Qualquer acordo que você assine, você, queira ou não, você está cedendo alguma coisa de soberania. Mas você está recebendo algo em troca, você não está perdendo. Por exemplo, se você admite que uma mineradora estrangeira dentro do país explore uma parte do seu território, você está cedendo soberania. Mas é um acordo. E ele está dando um retorno para você. Agora, você não pode que aquela região seja uma região fechada em que você não possa entrar ali com o seu poder militar, com o seu poder político. Aí não. Você não está cedendo território. Você está cedendo a exploração de um recurso seu. Você não está cedendo território. É diferente. Que automaticamente. E que você tem, o Brasil também tem, explora recursos em outros países do mundo. Né? Isso é normal. Agora, você não está cedendo território. Por exemplo, a base de Alcântara. Você fazer um acordo ali que impedisse nós de entrarmos na base, você pode ter um laboratório, que você tem ali alguma coisa que seja sigilosa, que você, no acordo, diga que aquele laboratório, tarará, tarará, tarará. E que se você denunciar aquele acordo, eles vão ter que retirar aquilo do laboratório, porque é questão de a parte intelectual, é preservação da... Né, seguro intelectual, como é que é o nome de... Me fugiu. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Você tem a propriedade intelectual. Isso é claro que é normal. Aí você tem lá a base, mas você não pode impedir o brasileiro de estar. Você não pode ir participar de alguma atividade que seja sigilosa. Mas isso tem que estar no acordo. Mas o território não é deles, não. Eles não têm... não pode impedir você de entrar naquele território. Que aí é ceder soberania num grau que não deve ceder. Sim. Estaria permitido para atender o seu interesse. Porque A não ser, lógico, embaixada, né? A embaixada é considerado território estrangeiro. Sim. Aí é outra coisa. Sim, mas aí é outra coisa. Mas queira ou não, é uma cessão de soberania. Né? Sim, mas isso aí... Mas o que eu digo, quando eu falo ceder soberania, é aquilo que impeça você, tá certo, de circular no território que é teu. Sim. A embaixada é uma troca, né? Você tem a embaixada lá no outro país que também é território seu. Exatamente. Não tem esse debate no debate político, isso não está em questão. Sabe o que acontece? Isso não está nos debates políticos e presenciáveis, isso não está no jornal, isso não está em lugar nenhum. O que nos falta é visão prospectiva. Porque você... uma coisa é você ver o que você tem que fazer agora, amanhã, etc. E é isso que... O debate é tudo em cima disso. É o próximo governo, é o próximo... Você tem que olhar assim, daqui a 10, 15 anos, o que pode acontecer com o meu país? Do jeito que o mundo está, conflito aqui, conflito lá, essas potências chegando aqui, eu vejo a história, o que aconteceu quando essas potências estão em qualquer lugar do mundo, eles vão brigar entre si. E o que vai acontecer com os países que estão ali? O que aconteceu? Então, falta essa visão, conhecimento de história. Quem trabalha com estratégia tem que conhecer história. E tem que olhar, ele não tem que olhar, ele tem que perceber. Ele tem que olhar o que está acontecendo e perceber o que pode acontecer daqui a alguns anos, pelas tendências e pelos fatos portadores de futuro. Tá? Um fato portador de futuro vai te levar a pensar o seguinte: olha, isso daqui pode ter como consequência, por exemplo, a reserva Yanomami. Abriram a porteira ali. Naquela época, lá em 90 e pouco, isso agora vai acontecer uma atrás da outra. Teve gente que falou, e foi o que aconteceu. Isso é visão prospectiva, que nós não temos.
Muita gente diz, não, isso aí não tem problema, a terra é nossa, a terra é da União. O que adianta dizer que a terra é da União? Se a terra é da União, por que não deixam... Por que são contra fazer um projeto dentro de terra indígena? Entendeu? Então, o que acontece aqui é que a gente não tem visão prospectiva. Então, a gente só vai tomar ciência quando tiver o rojão explodindo aqui, a gente não tem mais condição, não tem mais tempo de se preparar para impedir que aquele rojão exploda. Tem sido assim a história toda, pô.